Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e ainda vamos continuar falando sobre população e sobre a população do Centro-Oeste, que é o nosso objetivo hoje, certo? Mas antes da gente falar, vamos pensar um pouquinho ali nos recadinhos de todas as aulas. Então, tenham o material em mãos, caderno, lápis, caneta, é importantíssimo que vocês vão acompanhando a aula e fazendo as anotações, como se vocês estivessem lá na sala de aula, certo? Para que depois vocês, tive dúvida nisso, não entendi bem essa parte. Então, aí vocês perguntam para o professor lá no aplicativo. Para isso, tem que estar anotando as informações. Outra questão importante, o registro da presença de vocês. Então, vão entrar no aplicativo, primeiro link, aí entra lá, realiza a atividade obrigatória e envia que fica registrada a tua frequência, a tua presença. Isso também é bem importante de fazer. Tem aluno que às vezes realiza, mas não clica lá no enviar e aí acaba não computando a tua atividade. Então, tomem cuidado, realizem isso com atenção também. Além desta atividade da frequência, tem as outras atividades do aplicativo. Então, vocês também precisam fazê-las para que o professor possa acompanhar o teu rendimento. O aluno está realizando, teve dúvida, entregou atividade, tudo isso faz com que o professor te acompanhe mesmo à distância. Então, não deixem de realizar. Quem está acompanhando as aulas pela TV, mas está com dificuldade de acesso ao aplicativo, às atividades, entra em contato com a escola. Vai pegar o material impresso, vai realizar, devolve para a escola devidamente identificado, claro, né? Com teu nome, tudo certinho. E aí o professor também vai poder corrigir e avaliar ali o teu rendimento. Vejam que é bastante coisa, mas é tudo muito importante para que aí sim o conhecimento esteja acontecendo e a gente, enquanto professor, saiba se vocês estão fazendo ou não fazendo, entendendo ou não, quais as dúvidas, que é aquele mesmo ritmo de sala de aula, certo? Dito isso, então, vamos para o nosso objetivo ali da aula de hoje. Identificar as principais características das comunidades tradicionais. Ali tem um erro aqui no nosso objetivo, é a região Centro-Oeste, pessoal, tá? Seus modos de vida e como isso contribui para a diversidade. Nós tínhamos falado da região Norte, agora vamos falar da região Centro-Oeste também, com esse mesmo olhar, modos de vida e da diversidade cultural que contribui para a cultura do Brasil como um todo. Então, pensando ali, esse conceito que eu trouxe hoje, a gente já trabalhou e nós estamos retomando ele. Então, conceito de comunidades tradicionais. O que são as comunidades tradicionais e o que elas representam em cada espaço geográfico onde estão inseridas? Então, essa é a nossa ideia. Entender como esses grupos que vivem em determinadas áreas influenciam na cultura local e também na cultura geral ali, né? Comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Então, esses grupos não é alguém que disse que eles são comunidades tradicionais. Eles se reconhecem como comunidades tradicionais que estão presentes em determinadas áreas ali ao longo de gerações e desenvolvendo e mantendo sua cultura e a sua identidade ali, né? Tem formas de organização social próprias, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para manter ali todos os seus hábitos e costumes, né? Para reproduzir os hábitos que foram herdados, né, dos seus antepassados e passar isso para as gerações futuras. Então, o espaço geográfico ocupado por eles é de extrema importância para que eles consigam manter, reproduzir essa questão cultural vivida por eles há longos tempos, né? E aí, inovações tecnológicas que são geradas e transmitidos de geração em geração. Todas as práticas, né, econômica, ancestral, religiosa, social, a forma como aquela sociedade se organiza vai ser transmitida de geração em geração, né? A partir da ocupação desse espaço geográfico específico e da manutenção dessa cultura.
Daí a importância, nós vamos ter, esse é o Decreto Federal 6.040, de 7 de fevereiro do ano 2000. E a ideia justamente dessas leis, dessa preocupação, é porque essas comunidades tradicionais representam muito em termos culturais para o Brasil, nas diferentes formas que eles ocupam o espaço geográfico e desenvolvem suas atividades e expressam sua cultura. Então, faz parte da cultura brasileira, daí a importância de se preservar tudo isso, né? Continuando lá. Então, quando eu penso no Centro-Oeste, nós vimos na região Norte, e agora vamos pensar no Centro-Oeste, e na verdade, assim, eu trouxe alguns grupos que são diferentes daqueles que a gente já tinha visto, alguns que são iguais por serem bem representativos, mas outros que são específicos do Centro-Oeste, característicos da região Centro-Oeste, né? Então, vivem nestas áreas ali há milhares de anos, né? Grupos, povos nativos que ocupavam essas áreas antes da chegada dos colonizadores, então tem gerações e gerações ocupando esses espaços. Trouxe exemplos ali das principais comunidades tradicionais, são representadas por quem? Lembram lá que a gente tinha falado? Indígenas, quilombolas. Aqui nós temos os povos de terreiro, que tem a influência da ancestralidade africana, agricultores familiares, extrativistas, que têm uma relação muito próxima e sustentável em relação à natureza, os povos ribeirinhos, que nós também vamos ter na região Centro-Oeste, assim como vimos lá na região Norte, os catadores de mangaba, os ciganos e muitos outros exemplos a gente poderia utilizar de comunidades tradicionais, que se identificam dessa forma e que compõem a cultura da população brasileira e dos espaços geográficos onde eles ocupam, né? Então é bem importante pensar isso. Nossa, tantas diferenças entre diferentes regiões do Brasil. Esses grupos são importantíssimos para a gente entender essas diferenças. E a valorização desses grupos é a valorização da própria cultura brasileira. Por isso que a gente tem que falar sobre eles, estudar sobre eles também, para entender essas características, né? E aí, continuando lá, então, sempre vamos começar com os povos indígenas, porque eles são significativos demais para a formação da população brasileira e para os aspectos culturais nossos, do nosso dia a dia. Eles eram os povos que já estavam aqui, que já ocupavam as terras depois chamadas de Brasil, ao longo de milhares de anos ali, de geração em geração, passando seus hábitos e costumes. E, inclusive, o que nós fazemos e alguns hábitos que nós temos são reflexo dessa influência da cultura indígena no Brasil. Então, sempre que a gente for tratar, a gente vai falar sobre eles. E também, quando falamos de comunidades tradicionais, os povos indígenas são muito significativos nesse sentido. Então, nós vamos encontrar ali as terras indígenas. Eu sempre retomo esses mapas porque é justamente para que vocês guardem essa informação, guardem esse conhecimento em relação a essas questões dos povos indígenas que viviam aqui quando chegaram os colonizadores, de quais são as áreas que apresentam as maiores quantidades de reservas ou de terras indígenas. E daí entender a importância dessas comunidades tradicionais. Então, nós temos aqui, ó, terras indígenas, a porção do Brasil em que elas estão mais concentradas, e quando eu penso em Centro-Oeste, a gente já tinha visto a respeito, nós vamos ter o Mato Grosso com a maior concentração, depois Mato Grosso do Sul e em menor quantidade ali o Distrito Federal e Goiás, né? Mas nós temos a presença indígena bem marcante na região Centro-Oeste. E aí nós vamos conhecer um pouquinho desses povos específicos da região Centro-Oeste, né? Eu trouxe um grupo que é muito significativo para o Centro-Oeste e para o Brasil e que mantém até hoje ali, mesmo com dificuldades, vamos dizer assim, da manutenção da sua própria cultura, porque as influências externas são muito grandes, mas ainda assim eles mantêm seus ritos, seus hábitos, e tem reservas, tem terras ali dentro daquele mapa que a gente viu, que são reservas ali dos Chavantes, né? Grupo indígena que habita o Mato Grosso e o noroeste de Goiás, então eles estão na divisa ali entre o Mato Grosso e o noroeste de Goiás, né? Naquela região, nós vamos ter várias reservas que compõem os Chavantes ali, este grupo étnico indígena, né?
espalhados ali pela chamada Serra do Roncador e pelo Vale do Araguaia. Então, uma região bem extensa ali da parte central do Brasil, que compreende o centro-oeste, onde estão esses grupos, né? Eles já dominaram quase toda a região centro-oeste ali, boa parte da região centro-oeste brasileira, né? Originários de Goiás, mas tiveram que fugir das áreas que eles ocupavam originalmente. Por quê? Justamente por causa da chegada dos colonizadores, do avanço da colonização em direção ao interior, que acabava ocupando essas terras, expulsando eles dessas terras, tomando as terras para desenvolver atividades econômicas e não respeitando aqueles povos que já estavam ali. Então, eles acabaram fazendo uma migração para áreas mais de interior, justamente para poder manter ali seus hábitos, seus costumes, seus modos de vida, né? A migração durou alguns anos e aí eles vão atravessar ali o Rio Araguaia, então vão se instalar nessas áreas, né? Mas encontraram outro grupo étnico indígena ali e aí, claro, são grupos diferentes, podem acontecer os conflitos e, infelizmente, ali nós vamos ter registros desses conflitos entre os Chavantes e os índios Carajá, principalmente na região ali da Ilha do Bananal. Então, vejam, quando a gente usa o termo indígena, sempre temos que pensar, são diferentes grupos com diferentes modos de viver, certo? E aí, posteriormente, tiveram ali brigas internas que causaram a divisão da própria etnia, né? Dividindo ali em várias aldeias que se espalharam e povoaram outras porções e também iniciaram um contato mais próximo, né, e mais intenso com os povos não indígenas, né, com os povos brancos, vamos dizer assim, né. Aí eu trouxe algumas imagens ali para ilustrar para nós atividades, ritos, modos de viver desse grupo, né, dos Chavantes. Então, temos ali alguns ritos, aqui é vamos dizer assim, um esporte, né? Uma prática ali carregando troncos nos ombros, uma competição, né? Característica deles. E aqui nós temos a localização geográfica dos povos que compõem essa etnia. Então, estado do Mato Grosso, Pará, Tocantins e Goiás. E nós vamos ter a concentração das diferentes ali aldeias que compõem as terras Chavante, bem aqui no leste do Mato Grosso, certo? Então, nesta região aqui, nós vamos ter a concentração maior das terras Chavante, e onde vivem esses povos e praticam ali a sua cultura, seus hábitos, seus costumes, ok? Continuando lá, atividadezinha, vocês vão responder letra A, B e C, observando o mapa ali das terras indígenas e o que nós tratamos até aqui, respondam e a gente já volta para corrigir e verificar se vocês acertaram.
Voltamos então ali com a correção do exercício que eu deixei para vocês, uma análise do mapa, isso é importante que vocês vão exercitando. Como extrair as informações de um mapa, de um registro cartográfico, né? Muitas vezes o aluno acaba passando direto pelo mapa justamente porque não analisa a informação. Mas sempre que a gente tem um mapa, a ideia é dessa análise, por isso que eu trouxe um exercício para a gente utilizar ali e fazer essa atividade, né? Respondendo a partir do que o mapa traz para nós. Então, observando o mapa, letra A ali, qual estado apresenta a maior quantidade de terras indígenas na região centro-oeste? Está bem visível para nós ali, né? O estado do Mato Grosso, que é o que tem mais partes em rosinha ali, que representam as terras indígenas. Então, é o estado que tem a maior quantidade de terras de povos indígenas concentrados, né? Um exemplo de grupo indígena presente no centro-oeste, que nós acabamos de falar, o grupo Chavante, certo? Então, um exemplo bem característico ali, que vive naquela região, que é originário da região e que dominava praticamente toda aquela área antes da chegada da colonização, né? E o estado que tem o menor número de terras indígenas no centro-oeste? Voltamos a observar o mapa ali e vamos identificar que é o estado de Goiás. Se eu comparar com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, é o que tem o menor número de terras indígenas, certo? Então, analisamos ali a informação. Mas existem outras comunidades tradicionais, características da região centro-oeste, que a gente vai conhecer um pouquinho a partir de agora. Então, começamos ali com os pantaneiros, né? A relação já está no nome. Quando eu uso esse termo, eu já estou me referindo ao bioma do Pantanal, né? Aquela região ali do Pantanal mato-grossense, que inclusive se estende para os países vizinhos, não fica só no Brasil. Mas na parte brasileira nós vamos ter um tipo característico da região, que são os pantaneiros, né? Formados por donos de fazendas, peões, vaqueiros, capatazes, barqueiros, pescadores. Então, são diferentes pessoas ali de diferentes atividades que compõem esse grupo, que vivem nessa região, que desenvolvem suas atividades ali e, portanto, são caracterizados como comunidades tradicionais pelas próprias atividades que desenvolvem, a gente já vai ver a respeito disso, né? São resultado do quê? Da miscigenação. O que é a miscigenação, mesmo que a gente falou? Essa mistura étnica. Então, mistura de quem? Tribos indígenas, colonizadores e os escravos. Então, dessa mistura resulta esse povo que vive naquela região ali, certo? As atividades dos pantaneiros são marcadas pelos períodos de cheia e vazante dos rios da região do Pantanal. A gente sabe que o Pantanal é uma planície que em determinadas épocas do ano ela alaga, fica inteira alagada, e em outros períodos, então menos chuvosos, aquela água vai escoar pelos rios e vai formar as lagoas, que são chamadas de baías, né? E aí as atividades dos pantaneiros estão ligadas com esse movimento das águas em determinados períodos do ano ali. Então, bem importante a gente pensar nisso. Que tipos de atividades são desenvolvidos? A pecuária, a criação de animais, é uma das principais atividades ali, né? Que acompanhou desde o período da colonização. Então, essa maneira, essa atividade ali desenvolvida na região do Pantanal, ela vem desde esse período, né? A criação é relacionada com as pastagens naturais, então, os rios enchem, né? Toda a planície fica alagada, depois vai, no período menos chuvoso, vai escoar essa água e o pasto vai nascer ali verdinho, então, daí eles aproveitam para a criação de animais. Então, vejam que há uma relação desses povos que vivem nessa área com a própria natureza ali, certo? Continuando lá, o homem do Pantanal reside onde? Em que parte da região centro-oeste? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é justamente a localização do próprio Pantanal que a gente está falando, né? É uma população que vive nessas áreas inundáveis, subsistindo na base de atividades pastoris, que é essa ideia que nós falamos, de criação de animais, que vai relacionar essa criação de animais com os períodos em que o pasto vai estar disponível. Quando não está, eles têm que transportar os animais para outra parte, ou para as chamadas ilhas, né, que eles vão ficar refugiados lá, até que os rios
diminuam ali a quantidade de água, né? Então, nós vamos ter ali várias áreas que compõem essa ideia ali do Pantanal e que são ocupadas por esses grupos, né? Depois vocês podem ler todos os nomes lá no material que fica disponível, para a gente não ficar aqui só repetindo os nomes, né? Cada tipo de Pantanal, então nós vamos ter várias áreas ali, né? E em cada uma delas nós vamos ter diferentes aspectos, né? Que estão relacionados com a extensão e a duração das cheias. E as atividades desenvolvidas por eles estão bem relacionadas com isso, né? Regime de chuvas, então, estamos falando de aspectos naturais do Brasil que influenciam no modo de viver das pessoas e que vão caracterizar tipos específicos em cada região. Ali uma imagem bem característica dos pantaneiros e das chamadas comitivas. O que são essas comitivas? São grupos, né, de homens que vão transportar o gado para outra parte em períodos de cheia ou em períodos em que os rios já escoaram a água e aí eles vão colocar esse gado ali para pastar, para engordar. Então, existem as chamadas comitivas, que são esses grupos que transportam o gado, né? O peão, característico do Pantanal. Então, como ele é o tipo, a maneira de viver, sempre conta histórias, ele é valente, ele conduz ali o gado, né, de um lugar para o outro, sempre pronto para participar das comitivas, ou seja, sempre pronto para realizar essa atividade que envolve ali o seu dia a dia, o seu modo de viver naquela região, certo? E aí já falamos ali que as comitivas são esses grupos de peões que levam gado de uma área para outra, né? Continuando lá, vamos pensar um pouquinho. Entre os estados da região centro-oeste, o que tem a maior concentração de comunidades tradicionais, até por estar mais próximo ali da região amazônica, é o Mato Grosso. Então, nós vamos ter ali diferentes comunidades tradicionais concentradas em grande quantidade no estado do Mato Grosso. Então, começamos ali pelas comunidades quilombolas, que nós vamos ter no Mato Grosso, a chamada comunidade de Mata Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento, que fica ali próximo de Cuiabá. Lembram lá das comunidades quilombolas, que são remanescentes dos quilombos. O que eram os quilombos? Agrupamentos de escravos que fugiam, que conseguiam fugir das fazendas e de todo o sofrimento que eles viviam lá de exploração e de escravidão nas fazendas, se refugiavam em áreas lá bem escondidas e a partir daí desenvolvem suas atividades e ficam mais livres até para cultuar seus hábitos, costumes, religiosidade. E esses grupos, então, permanecem durante centenas de anos. O que ficou de registro desses quilombos? As comunidades quilombolas. E aí existem projetos do governo que já demonstram onde estão essas áreas e onde as comunidades quilombolas vão ficar instaladas e protegidas, inclusive, na sua questão cultural. Os extrativistas ali da reserva Guariba Roosevelt, né, também perto ali de Cuiabá, mais a noroeste, eles têm o que em comum? Fazem parte da grande quantidade de comunidades tradicionais do Mato Grosso, né? E aí tem levantamentos ali de diferentes tipos de comunidades que estão localizadas nessas áreas, né, que fazem a autodeclaração, que se consideram comunidades tradicionais, pelos seus modos de viver, pelos seus hábitos, pelos seus costumes, né? Aí, das 238 comunidades tradicionais do Mato Grosso, 103 são de povos indígenas, então a maioria de povos indígenas. Nós vamos ter espalhadas ali pelas diferentes reservas, né, pelos parques que existem, as terras, as áreas indígenas, que inclusive a gente viu lá do Chavantes, né? Em relação à capital, vamos dizer assim, nós vamos ter algumas cidades ali que abrigam essas reservas, que abrigam essas comunidades tradicionais. São diferentes etnias, sempre vamos lembrar disso, diferentes grupos, né? Também nós vamos ter, em menor número, mas que mantém a cultura tradicional, as comunidades de terreiros, certo? Que têm vínculo com a matriz africana. São comunidades que vivem hábitos e costumes que têm como referência
os povos africanos, que a gente também já tinha falado a respeito, certo? Mantendo ali os seus costumes, seus hábitos em relação aos seus ancestrais. Também fazem parte dessas comunidades aqueles que vivem nas beiras dos rios, que nós já estudamos, que são os ribeirinhos, e na sequência a gente já vai falar sobre eles também e os seus modos de viver. Vivem da pesca, vivem de atividades que estão relacionadas com a presença do rio e com a utilização que eles fazem desses rios. As comunidades ciganas também fazem parte dessas comunidades tradicionais. Também têm hábitos e costumes específicos, né, relacionados aos ciganos, né, e que desenvolvem ali em algumas partes, principalmente próximo de Cuiabá. Então veja que são diferentes grupos considerados comunidades tradicionais que fazem parte da região centro-oeste. Exercício 2, atividade 2 ali, para vocês responderem e darem uma respirada, né? Escreva exemplos de comunidades tradicionais do centro-oeste. Nós falamos de vários, escrevam alguns aí e nós já voltamos para corrigir.
Voltamos então ali com atividade para corrigir. Exemplos de comunidades tradicionais. Então nós vimos lá a comunidade quilombola do Mata Cavalo, a reserva extrativista do Guariba Roosevelt, comunidades de terreiro que têm vínculos com a tradição da matriz africana, entre outras que vocês poderiam ter citado ali. Continuando lá então, pessoal, nós falamos dos quilombolas, então vocês já sabem que são essas comunidades que têm referências ali com os escravos, o período da escravidão. E aí eu trouxe só para a gente ter essa ideia da localização geográfica, né? Então, próximo de Brasília, ali a 50 quilômetros de Brasília, nós vamos ter a 5ª geração de comunidade quilombola, que é a comunidade do Mesquita, que mantém os seus hábitos e seus costumes ali. É próximo de Brasília, mas ainda eles têm dificuldades, às vezes, de acesso a serviços e da própria manutenção da sua cultura, né? Abriga ali 785 famílias, né? Que mantêm, ou que tentam, pelo menos, manter seus hábitos, seus costumes, seu modo de viver a partir do que os seus ancestrais deixaram, né? Bem característico dessa região ali, então, os quilombolas do quilombo do Mesquita, certo? Comunidade quilombola ali. E aí, nós vamos ter ainda, o que eles fazem lá? Algo que é, nossa, bem característico deles, que é a produção artesanal da marmelada. Inclusive, lá quando o Juscelino Kubitschek foi presidente, ele era um dos principais compradores do doce fabricado ali, produzido pelas famílias do quilombo do Mesquita. Até pela proximidade com Brasília, né? Outras atividades que eles fazem, plantam milho, feijão, mandioca, hortaliças, entre outras coisas. Quando a gente pensa ali nas comunidades quilombolas, esse mapa a gente já viu, então é meio que uma retomada, né? No Centro-Oeste nós vamos ter 69 ali terras no Mato Grosso, 19 em Goiás e 18 no Mato Grosso do Sul. Só para a gente fazer essa referência com outras partes do Brasil ali, qual é o número de comunidades nesta região. Os retireiros, então, vivem na região do Araguaia, diferente lá dos pantaneiros, né? E desenvolvem suas atividades, então, de criação de animais, considerando a questão ali da disponibilidade de pasto nas proximidades do rio. São comunidades ali que têm atividades coletivas, né? Se reúnem para desenvolver as atividades ali, mas ainda longe do acesso de muitas coisas. A relação deles é principalmente com a presença do rio e na região do rio Araguaia. Então, eles lutam para garantir a sua sobrevivência, os seus hábitos, seus costumes, naquela área ali onde eles estão instalados, na região do Araguaia, né? E o que mais ameaça eles é justamente a atividade do agronegócio, que avança cada vez mais em direção àquela região. É o que as maiores dificuldades. Eles têm associação para desenvolver suas atividades e buscar ali o que eles pretendem com as suas lutas, mas ainda assim há muitas dificuldades, né? E aí eu coloquei ali o Retiro, que é uma casinha longe da cidade, nas proximidades do rio Araguaia, ou de algum lago que conecta com o rio, que é justamente onde vivem os retireiros, onde eles desenvolvem suas atividades, certo? Continuando lá então, os ribeirinhos também é uma retomada. Nós já falamos que os povos ribeirinhos são aqueles que vivem próximo dos rios e desenvolvem suas atividades e seus deslocamentos sempre relacionados com o rio, né? Vejam que na região centro-oeste a gente tem várias comunidades tradicionais com essa característica, né? Principalmente aqui nós vamos ter na Serra do Amolar, né? Povos que vivem ali na beira dos rios, comunidades que vivem ali há algum tempo já em rios que fazem parte da Bacia do Prata. E aí eles desenvolvem ali suas atividades a partir disso. Vivem distantes, né? E, portanto, também tem essa dificuldade em relação ao acesso e a recursos, né? Há várias gerações a comunidade ali, as comunidades da Serra do Amolar, buscam, reivindicam a definição daquela área como propriedade para que eles possam manter ali sua cultura, seus hábitos e seus costumes naquela região, certo? Fica ali na barra do Rio São Lourenço, próximo ao Parque Nacional do Pantanal, essa comunidade ali de ribeirinhos
na região centro-oeste que a gente trouxe como exemplo para vocês, certo? Então vamos lá para as atividades. Temos ali a atividade 3 e 4. Na 3, qual é o maior desafio dos povos tradicionais? E na 4, estabeleça diferenças entre os pantaneiros e os retireiros. O que tem de diferença entre eles? Já voltamos para corrigir.
Voltamos então ali com a correção da atividade. Então, o maior desafio dos povos tradicionais, preservação dos costumes e sobrevivência a partir dos recursos naturais, né? E as diferenças ali entre os pantaneiros e os retireiros. Os retireiros usam as várzeas do rio Araguaia, pastoreio de gados, né, nos chamados retiros, ali, aquelas comunidades coletivas. E os pantaneiros desenvolvem a criação de gado nas áreas da planície do Pantanal, principal diferença entre eles ali. Última atividadezinha da nossa aula, eu coloquei algumas imagens ali, podem considerar como imagem 1, 2 e 3 e anotem a qual comunidade tradicional representa cada uma das imagens. Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali para corrigir e finalizar. As imagens representam ali, esta primeira, os ribeirinhos, a segunda ali dos retireiros, a terceira do pantaneiro. Então vimos hoje essa diversidade cultural, né, a partir das comunidades tradicionais do Centro-Oeste. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Na próxima aula voltamos com mais assuntos da população brasileira. Um abraço e até lá.